Tudo isso disse Jesus à multidão em parábolas. Nada ele ensinava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Asaf, que diz assim: abrirei a minha boca por parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Qual o objetivo de Jesus quando ele ensinava por parábolas? Ele queria ensinar o evangelho aos filhos de Deus e a todos aqueles que se interessavam. As parábolas eram como se fosse um código, que aqueles que não se interessassem ouvissem e não entendessem, e ficassem sem entender. Mas aqueles que queriam aprender iam até ele para assim ficar sabendo das parábolas. Por isso que ele ensinava por parábolas. As parábolas por ele também eram meio que um código, era um meio dele ensinar, dele proteger o segredo do reino de Deus do adversário de nossas almas, para que os filhos do adversário não entendessem, nem ficassem tendo conhecimento de tudo aquilo que ele ia fazer, não só ensinar. Era uma parábola. Por exemplo, a parábola da rede, a parábola do joio e do trigo. Aqueles que são, são meio que vistos pela visão carnal, eles não vão conseguir entender. Eles vão ver isso, vão achar que é balela. Por exemplo, o cara que tem a mente carnal vai logo imaginar literalmente um homem plantando uma boa semente no seu campo. Ele vai dormir e vai imaginar um outro homem plantando no mesmo lugar que ele plantou uma semente, que é o joio, literalmente o joio. Só que Jesus não está falando apenas do joio e do trigo, ele está falando da diferença das duas sementes, dos dois filhos, os filhos de Deus e os filhos das trevas. Aqui ele está explicando o porquê dele estar falando por parábola, para que os filhos das trevas que também escutassem e não entendessem a parábola. Esse é o objetivo dele, esconder os mistérios do reino de Deus dos filhos das trevas. E também ensinar, fazer com que o povo se desenvolvesse o seu espírito, desenvolvesse o seu comportamento diante de Deus, começasse a se interessar pelas coisas, como se ele te ensinasse não de mão beijada, não de bandeja, mas como se a pessoa mesmo quisesse ir atrás. Essa foi a explicação das parábolas. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém.